Bom, em meio a uma crise, a Operação Lava Jato completou 5 anos neste domingo. Na semana passada, o STF decidiu que casos de corrupção associados à Caixa 2, o famoso Caixa 2 de campanha, devem ser remetidos à Justiça Eleitoral. Um acordo da Força Tarefa com a Petrobras para criar um fundo bilionário anticorrupção também foi suspenso. Além disso, o Supremo abriu um inquérito para apurar injúria e difamação contra ministros da Corte. Sobre todos esses assuntos, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Constitucional, Paulo Torelli, e com o advogado Vinícius Bueira. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar com essa última decisão da última quinta-feira. O STF, então, decidiu que os casos de corrupção associados à Caixa 2 de campanha devem ser remetidos à Justiça Eleitoral. De que maneira essa decisão, na visão de vocês, pode impactar na apuração de crimes de corrupção da Lava Jato? Começa com o doutor Vinícius, depois o professor Paulo. Bom, como tudo que é decisão em direito, não se pode tomar como decisões absolutas e principalmente decisões que vão ter repercussão geral. Ou seja, essa decisão ainda precisa ser absorvida e compreendida, porque ela não é obrigatória, ou seja, ela não joga imediatamente e automaticamente todos os processos para a Justiça Eleitoral. Eu acredito que isso vai ter que ser analisado caso a caso, processo a processo, até porque vamos dizer, não existe especificamente o crime de Caixa 2 em matéria eleitoral. Nós temos tipificado o crime de Caixa 2 em direito financeiro, nós temos Caixa 2 em direito tributário, os dois tipificados em leis próprias específicas, mas no direito eleitoral o Caixa 2 ele é entendido como falsidade ideológica, ou seja, é aquele dinheiro que foi recebido e foi feita uma declaração falsa na prestação de contas. Ele não é tipificado especificamente como Caixa 2. E existem vários debates que ainda irão ser firmados, como, por exemplo, o princípio da conjunção, ou o princípio da absorção, a crime maior absorve o crime menor. Então, cada caso existe um estudo específico do caso, das provas carreadas aos autos, para se identificar se existe corrupção anterior, se existe lavagem de dinheiro anterior, se existe Caixa 2 ou aquele famoso também o Caixa 3, que seria o pagamento de contas de campanha por terceiro sem entrar na prestação de contas. Então, eu acredito que não existe um esvaziamento imediato da Lava Jato, e acredito que não haverá um esvaziamento, e sim haverá uma distribuição de alguns processos objetivamente, mas a Lava Jato eu creio que continuará ainda por um bom tempo e com bastante vigor e força. Antes de passar para o professor Paulo Torelli, você aí de casa pode participar da nossa conversa, 99588-2374, mande a sua pergunta, seu comentário em mensagem de texto. Professor Paulo. Bem, telespectadores, Ives, professor Bueira, é uma alegria estar aqui de novo. E para registrar aqui, eu acho que na realidade as coisas tendem a voltar para o leito da serenidade e no sentido do que deve ser a atuação do Judiciário. O que o Supremo fez não foi nada mais ou menos do que algo que já está na jurisprudência eleitoral e do próprio Supremo, dos tribunais, há mais de 30 anos. Ou seja, ele reafirmou, contrariamente ao que vinha sendo solicitado pela Procuradoria-Geral da República, ele reafirmou a ideia de que todos os crimes que são conexos aos crimes feitos com uma intenção eleitoral devem ser julgados conjuntamente, que é um princípio do direito penal, princípio universal, quer dizer, a ideia da conexão. Por que isso? Porque, na realidade, o Supremo, no ano passado, acho que todos se recordam, ele reinterpretou o alcance da prerrogativa de foro. E, ao fazer isso, ele limitou apenas a prerrogativa dos parlamentares, dos congressistas, quando eles praticam um ilícito, serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, ele limitou apenas aqueles crimes praticados no exercício do mandato e em razão do mandato. Então, ao fazer isso, gerou esse problema, porque aí vários processos tiveram que baixar. E aí, para quem que vai se enviar? E esse era o debate. A Procuradoria-Geral da República sustentou que deveria ser para a Justiça Federal, para a Justiça
Federal e não para a Justiça Eleitoral. O que ocorre? O Supremo diz que não, aquilo que é crime eleitoral, que tem um mote, uma intencionalidade eleitoral, que é um elemento subjetivo fundamental na definição de qualquer crime. Porque senão um médico, quando faz uma cirurgia, estaria cometendo um crime. Ele, por óbvio, ele está autorizado no exercício da sua função. Então, na verdade, a intenção é fundamental. E se a intenção era de natureza eleitoral, obviamente que todos os crimes conexos devem ser julgados em conjunto. Agora, como disse o professor Bueira, isso está em aberto. Quer dizer, o que vai haver, e é uma prática muito comum, é simplesmente haver uma declinação de competência. O próprio juiz pode dizer, olha, eu estou declinando a competência. Acho que esse crime, a ênfase dele não foi eleitoral. É visível que a ênfase dele era justamente um crime comum para corrupção, locupletamento. Então, na verdade, o próprio juiz que vai ser julgado, ele pode declinar. Isso é que gera os chamados conflitos positivo ou negativo de competência. É quando dois juízes não querem julgar, o que é muito comum às vezes, para escapar do trabalho, ou quando dois juízes querem julgar, é um conflito positivo. Aí tem que haver o arbitramento via de regra pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que tem que arbitrar quando são duas esferas distintas do Poder Judiciário. E também tem aquele fator que o réu não pode escolher o fórum, o juiz que vai lhe julgar. Então, mesmo que o réu alegue que aquele desvio de dinheiro era para crime eleitoral, ele vai ter que provar que aquilo era crime eleitoral e não que aquilo é só uma simples desculpa. Ele vai ter que ter sobejas provas para que aquele crime seja declinado a competência para o juiz eleitoral. Sim. E não se mantenha na Justiça Federal. Mas mesmo Sim. que desça para a Justiça Eleitoral, pode ocorrer os casos em que o crime eleitoral já esteja prescrito, porque é um crime com pena de até, no máximo, 5 anos. Né? As penas são menores. E aí ele volte para a Justiça Federal. Então, não existe nada imediato. Né? Bom, questões foram levantadas a partir da decisão do STF e a gente viu circular muita coisa na internet, que não é novidade hoje em dia, e a gente tem que separar o que é fake, o que não é, enfim. A Justiça Eleitoral não teria competência para investigar e julgar casos de Caixa 2, teria essa competência, dentro da estrutura isso é possível hoje, junto à Justiça Eleitoral, e um material que chegou às minhas mãos, que vai circulando por aí, fala sobre a própria Justiça Eleitoral, citando países que não têm, né, essa justiça específica. Vocês entendem que essa estrutura é necessária e ela teria hoje estrutura para receber todos esses processos, né, ditos eleitorais? Começa por mim? Pode, fique à vontade. Vamos a exemplos práticos, Bives. Nós vemos com alguma frequência eleições para vereadores, para prefeitos, ocorrerem com 3 anos de mandato já do prefeito eleito. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral foi lenta para julgar as contas daquele prefeito e indeferir aquela candidatura. E, às vezes, o prefeito eleito exerce o seu mandato durante 2, 3 anos, às vezes 4 anos, para depois ser impugnada a sua campanha, a sua candidatura. Ou seja, a Justiça Eleitoral prova que ela é lenta, ela é demorada, ela não entrega as decisões... Desculpa te interromper, mas tu não é contra a Justiça Eleitoral, né, Bueira? Eu sou contra a Justiça Eleitoral. Eu entendo que nós não necessitamos de justiças especializadas como Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Eu acredito que tudo isso deveria ser reunido na Justiça. Né? Nós não precisamos ter todos esses aparatos que custam caro à sociedade, que dão um custo enorme para a sociedade, para funcionar de 4 em 4 anos e mesmo Sim. assim ser lento, ser demorado e não dar a resposta que a sociedade espera. Professor, o senhor. Mereceria um programa específico só sobre isso, porque da Justiça Eleitoral. Aqui eu teria que até abrir um parênteses, né? Ela remonta até a grande contribuição do Assis Brasil. Quer dizer, o que nós sabemos, as fraudes que havia na República Velha, a Revolução Federalista, a Revolução de 1923, e foi um resultado justamente do movimento de 30, isso, a ideia de uma justiça especializada. Todos têm bem presente, o Getúlio Vargas simplesmente foi levar a notícia para o Borges de Medeiros que ele não tinha obtido
a reeleição por 5º mandato em 1923. E o Borges Medeiros agradeceu a ele pela boa notícia de que ele tinha vencido mais uma eleição. E o mapisma, ou seja, a alteração dos mapas eleitorais, desde a República Velha isso era muito comum. O número de registrados era infinitamente superior àqueles que, de fato, votavam quando passou a ter a eleição direta, com a Lei Saraiva, em 1881. Foi a primeira eleição direta, porque então nós herdamos de Portugal a eleição por níveis. Quando se houve a primeira eleição direta, simplesmente diminuiu para 10% o número de participantes da eleição. Por quê? Porque antes era um mapismo que violava e continuou vigorando. Então, fecha esse parênteses só para dizer o seguinte, a Justiça Eleitoral é uma justiça especializada, justamente porque antes como é que funcionava? Eram comissões da Assembleia Legislativa, como nós falávamos disso, como funciona na OAB. A situação é que monta a comissão eleitoral. Obviamente que não tem independência. Então foi uma grande conquista, justamente de 1930, a partir daí. Então eu fecho só esse parênteses para dizer o seguinte, com certeza a Justiça Eleitoral tem que se aparelhar. Agora, também esse episódio eu não posso concordar. Quer dizer, o último respiro que tem para se garantir a legitimidade da eleição é a chamada ação de impugnação do mandato eletivo. Então, na Justiça Eleitoral tudo é muito sério. Quem atua na Justiça Eleitoral sabe disso. Ela é muito rápido, muito ágil. Agora, uma vez encerrada a eleição e proclamado o resultado, aí existe a figura da ação de impugnação de mandato eletivo. Essa que demora. E por quê? Porque essa que tem uma prova ampla, exauriente, e que vai permitir verificar realmente a legitimidade da eleição. E aí, obviamente, acontece como acontece em todo o judiciário. O judiciário não prima pela celeridade. Então, aí, na ação de impugnação do mandato eletivo, isso só tende a piorar. Agora, eu acho que, sobre o tema específico que nos convidaste aqui, o que acontece visivelmente é que existe um projeto de poder, sim, de muitas pessoas da Lava Jato. Seja esse procurador da República que não foi capaz de entrar com um mandado de segurança quando o desembargador plantonista aqui no TRF deu uma ordem de soltura do ex-presidente Lula, e, na realidade, o atual ministro, que falava muito quando era juiz e agora fica calado, quer dizer, seja a parte de Moro, seja a parte do Dallagnol, que tem um projeto de poder visível, tanto que houve essa preocupação com relação a algo que não se encaixa. Eu até gostaria de saber a tua opinião, Buera. Não se encaixa na ordem jurídica brasileira. Quer dizer, uma fundação privada para receber dinheiros decorrentes de um acordo de uma estatal que teria sido lesada. Quer dizer, ou é uma fundação pública, e aí depende da criação de lei, e isso, obviamente, não é competência de quem está exercendo a função. E aí eu tenho certeza que tendemos a concordar pelo menos disso, quer dizer, existe uma apropriação por parte das corporações. Sim. E nesse caso ficou bem claro, eu acho que o Supremo agiu bem. E aí o que acontece com relação ao inquérito que está sendo aberto? Eu tenho críticas severas a decisões que o Supremo toma. Várias decisões que aqui nesse programa eu tenho colocado com muita insistência. Aliás, só agora, no próximo dia 10 de abril, que vai ser julgado a ação declaratória de constitucionalidade número 54, que é justamente a prisão em segundo grau, que é a ação que faz uma apreciação abstrata, ela não vai estar julgando nenhum cidadão em particular, não vai ter nenhum nome na capa, e ela vai dizer se pode haver prisão em segundo grau. Só agora vai ser quando o Supremo tinha que ter julgado há muito mais tempo. Então, eu tenho várias críticas, agora eu tenho críticas de conteúdo jurídico, críticas de mérito, discordo das decisões. Eu não fico fazendo propaganda do fecha STF. E o que acontece é que, por conta justamente das fake news, que embalaram, inclusive, a eleição do atual presidente, houve uma retomada desses movimentos com relação a discordâncias de decisões. Uma coisa é eu discordar e apontar por que eu discordo do ministro Gilmar Mendes ter impedido a posse do presidente Lula como ministro do governo Dilma num mandado de segurança coletivo, quando nós sabemos que em mandado de segurança coletivo não pode se debruçar sobre direito difuso, porque não há direito líquido e certo, que é a questão da improbidade, a questão do combate à corrupção. Todos nós somos favoráveis ao combate à corrupção, mas isso não pode ser uma veia demagógica para uma gurizada, uma meninada, que é o que bem foi apontado pelo STF. Tentar se projetar e muito mais, receber mais de 2 bilhões de dinheiro da Petrobras para montar uma fundação privada que seria comandada por eles. Eu quero entrar nessa questão, mas só para estabelecer o debate, que eu acho muito produtivo, foi aqui colocado agora pelo professor Torelli, de que se a gente pode enxergar um projeto de poder a partir das ações que foram tomadas. Eu queria primeiro fazer uma ponderação sobre o que disse o Torelli, meu amigo Torelli, colega de faculdade Torelli, 30 e tantos anos. Nós não podemos comparar a história da justiça eleitoral naquela época que nós não tínhamos nem eletrificação rural com hoje, onde nós temos
inúmeros aparatos tecnológicos que possa fazer com que funcione sem a necessidade de uma justiça especializada. Ou seja, a história mostra que em alguns momentos históricos existe a necessidade de construir instrumentos novos, mas a evolução da sociedade mostra que essa justiça não existe mais, não tem mais a sua função nos dias de hoje. Ou seja, eu acredito que hoje em dia, pela evolução que nós tivemos dentro do próprio Poder Judiciário, não há mais essa necessidade. Agora, eu concordo com o Torelli com o que diz respeito a essa fundação. Essa fundação é um escárnio com a sociedade e não é pouco recurso, ou seja, o dinheiro envolvido nessa fundação não pode ser manipulado por uma pequena parcela de funcionários públicos se arvorando no direito de poder criar contra leges uma fundação de direito privado ou mesmo de direito público para poder fazer esse combate à corrupção. Acho que existem outros meios e outra destinação muito melhor para esses recursos, que, aliás, não são recursos da Petrobras. Isto é uma multa imposta pela Justiça Americana e que a Justiça Americana aceitou doar 80% do valor da multa para retornar ao Brasil. Eu vou contextualizar combate à corrupção. Para você que está em casa, né, a Procuradoria-Geral da República quer informações sobre os valores depositados pela Petrobras como parte de um acerto sobre o destino das multas pagas pela empresa nos Estados Unidos. Na semana passada, o STF havia suspendido o acordo que previa a criação de uma fundação de combate à corrupção. Pouco já foi dito, mas que na origem o dinheiro da Petrobras, estamos de acordo. Sim. Ou seja, foi imposta uma multa num acordo, inclusive, que eu questiono, porque, na realidade, não chegou a se instaurar uma ação nos Estados Unidos. Para se evitar a ação, a Petrobras fez um acordo e aí ela pagou 2 bilhões e meio. É a prática do direito americano. É a prática daqui também, a gente adota isso, os acordos, para evitar demandas extrajudiciais, até acordo no processo criminal mesmo, para evitar a instalação do processo criminal, que agora nós adotamos isso. E foi o que aconteceu ali. Se fez um acordo, porque nos Estados Unidos, inclusive, com um acordo de natureza civil, existe isso, o júri também existe, natureza civil. Então, a direção da Petrobras na era Temer se antecipou e falou, não, nós não queremos processo, a gente paga. 2 bilhões e meio. Então, por isso que eu digo que esse dinheiro, na realidade, é da Petrobras, porque o governo Temer saiu na frente, alcançou esse dinheiro, 2 bilhões e meio, e agora, generosamente, há um acordo para voltar a 80%. E aí, a meninada da Lava Jato simplesmente diz isso. Eu digo que é um projeto de poder porque ele já está em ação. Ele já está em ação. Na verdade, se vocês olharem os nomes das figuras reais que aparecem naquele filme Polícia Federal, O Poder é para Todos, as figuras que cada um representava ali, todos estão no gabinete do ministro Sérgio Moro, em Brasília. E volto a dizer, o ministro Sérgio Moro não tem mais opinião sobre nada. Inclusive foi desmoralizado, porque convidou figuras de representação, autoridades do mundo jurídico, e o presidente Bolsonaro, orientado pelos seus filhos, mandou desconvidar. Quer dizer, que dignidade tem uma pessoa que aceita uma função de ministro, faz um convite para juristas de renome, isso é uma notícia pública. Sim. E simplesmente houve um desconvite. Agora, Torelli, projeto de poder claro que a gente teve nos últimos anos foi o projeto de poder que o PT instituiu, ou seja, o partido político se organiza em torno de projetos de poder. Agora, comprando as instituições, funcionários de Estado e um juiz de direito, é que esse é o debate real. Eu não consigo entender onde tu enxerga esse projeto de poder num grupo de pessoas que não tem poder. A figura do ministro da Justiça é uma das figuras de maior autoridade no Estado brasileiro. Então, se dizer que isso não é um projeto de poder, a pessoa, depois de ter cumprido um serviço, onde, inclusive, ela absolveu, fique bem claro, a mulher do Eduardo Cunha, e o processo do Eduardo Cunha não anda, até hoje não se tem sentença com relação a ele, mas a Cláudia Cruz, mulher do Eduardo Cunha, tinha $1 milhão numa conta secreta na Suíça, origem de propina do Eduardo Cunha. E o Moro disse que ali não tinha nenhum problema, que estava tudo bem, e absolveu ela. Então, na realidade, nós percebemos bem claramente agora onde é que ele está numa função estritamente política, uma função de maior autoridade no Estado brasileiro. E ele agora não tem mais opinião sobre nada. A imprensa indaga, inclusive ele recebe ordens do presidente Bolsonaro para desfazer convites. Então, isso é muito notório. E, em contrapartida, nós vemos, por exemplo, Paulo Preto, operador do PSDB. Ele chegou a ser preso, ser indiciado, teve condução coercitiva, mas o fato fica isolado. Não chega ao Alckmin, não chega a outras figuras. Quem é que solta o Paulo Preto?
Perfeito, eu não estou entrando nas decisões e contradecisões do Judiciário. Eu estou colocando que partidos políticos se organizam em torno de projetos de poder. Agora, um juiz de direito que tenha a petulância, ele ex-juiz de direito agora, de se comparar a Giovanni Falcone. Giovanni Falcone enfrentou a máfia na Sicília. Fique bem claro isso. E uma vez, é importante isso, Bifes, eu não vou ir para a Itália lá, mas é importante dizer isso. O Giovanni Falcone, quando foi indagado se ele iria enfrentar o sistema partidário, ele disse, não, isso é democracia, eu estou enfrentando a máfia. E agora, qual é a preocupação em tirar os processos da Justiça Eleitoral? Porque a Justiça Eleitoral ela vai trabalhar com um mote das disputas de poder entre partidos. E, portanto, vai se focar justamente na intenção criminosa voltada a disputas de poder. Ou seja, vai colocar no lugar devido aquilo que é este debate. Agora, enfrentar o crime organizado é o que mais me preocupa, que é o narcopoder. Há 117 fuzis que foram apreendidos na mão do assassino da Marielle. Quer dizer, como é que essas armas entraram no território nacional? E o narcotráfico? E as ligações do helicóptero do Perrella, deputado do PSDB, com meia tonelada? Vinculação disto com o Sérgio Moro? Eu estou dizendo justamente que o hiperpoder que foi concentrado no Sérgio Moro não foi vocacionado para enfrentar o crime organizado, mas sim para fazer uma incidência na agenda política. Na vara criminal em Curitiba, hiperpoder. Sim, porque eu sabe tão bem quanto eu que houve uma condescendência, inclusive do TRF, no sentido de permitir... Olha, atos de ofício indeterminado. O presidente Lula está preso por atos de ofício, porque o crime de corrupção seja isso. Ou seja, o agente público pratica um ato de ofício seu em troca de um benefício pessoal. Bom, a condenação do ex-presidente Lula foi por atos de ofício indeterminado, ou seja, não se identificou qual foi o ato concreto que ele praticou. E também se criou uma hiperpoder, porque, na verdade, todo e qualquer ato de corrupção envolvendo a Petrobras foi canalizado para a 13ª Vara a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu preciso só ilustrar, pelo menos uma coisa está muito clara aqui na nossa conversa, esse embate entre aqueles que operam dentro da Operação Lava Jato e o STF. Aí eu vou abrir um parêntese aqui, ou melhor, uma aspas, em meio ao embate entre STF e integrantes da Lava Jato, que criticam recentes decisões da Corte, o ministro Dias Toffoli, abre aspas, afirmou: não é a ação de heróis que resolve os problemas do Estado, mas as instituições. Qual o papel, então, do Supremo nessa crise? Como é que, para a gente resumir, temos poucos minutos finais, está deflagrada já essa rusga entre STF e Operação Lava Jato? Isso pode enfraquecer a Operação Lava Jato? Coloca o STF, de certa forma, fragilizado de algum jeito frente à opinião pública? Eu não consigo imaginar isso, e ainda mais agora por causa destas decisões da semana passada. O que nós vemos desde sempre é o STF em conflito com as decisões tomadas dentro do âmbito da Lava Jato. Isso não é de hoje, e não é só da Lava Jato. Nós temos várias operações do Ministério Público e operações policiais que foram depois destruídas na Lava Jato, como aquela Operação Satyagraha, onde ao final, depois no final da condenação, se anulou todos os atos e acabou acabando com a operação e ninguém indo ser responsabilizado pelos crimes praticados. Então não é isso de hoje, só que eu não vou entrar no mérito com o STF. O que eu vou discutir não é se eu concordo com a decisão ou não, eu vou discutir os termos jurídicos das decisões. E naquele momento o STF entendeu que tinha que fazer a anulação dos atos por escutas ilegais em algum momento ou outros erros que foram realmente ocorridos dentro das operações. Agora, na Lava Jato, nós vemos um embate muito grande dentro das decisões da Vara de Curitiba com o STF. Algumas favoráveis, outras não. Inclusive a manutenção de prisão em segunda instância, que foi decidida o ano passado, ano atrasado, agora não me recordo,
e foi em fevereiro do ano passado, né? Foi favorável à Lava Jato. Então nós não podemos colocar que existem os bons contra os maus ou que existem alguém favorável contra a corrupção até que se prove que realmente existe isso. Agora o que existe é um embate jurídico e isso vai continuar e não vejo que tenha mudança agora. A composição do STF é a mesma e provavelmente vai permanecer por mais 2 anos exatamente igual. Então não tem como mudar isto, né? Ou seja, isso vai continuar e os debates vão continuar iguais. Professor. No Brasil, nós não temos uma Corte Constitucional. Então, essa crítica eu faço em termos teóricos, eu sempre coloquei bem claramente. Uma Corte Constitucional significa um órgão que só faz a apreciação em abstrato do que é constitucional ou não e que não integra o Poder Judiciário. O STF é a última instância do Poder Judiciário brasileiro e se comporta como uma corporação. E não poucas vezes deu recados que estavam em tensão. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes chegou a falar para os colegas, tu vai entregar tudo de vez lá para a meninada lá de Curitiba. Como quem diz, nós estamos disputando com a Lava Jato a opinião pública. Numa dinâmica muito autoritária, porque é uma dinâmica autocrata típica daquilo que na ciência política se chama de cesarismo, que vinha de Júlio César ou até de bonapartismo, que é uma disputa plebiscitária com a sociedade sem haver plebiscito, porque no Brasil não se realiza plebiscito para consultar de fato a população. E quando se realiza, se toma as decisões contrárias ao plebiscito. É um outro debate. É um outro debate que a gente pode fazer. Desarmamento. É um outro debate que a gente pode fazer. Mas realmente, nós não temos a prática de fazer plebiscito. Mas isso é uma dinâmica autocrata que não deveria existir no âmbito do Poder Judiciário. O âmbito do Poder Judiciário, só para dizer isso, as Cortes Constitucionais reúnem a portas fechadas, porque alguém tem que decidir em última instância. E seja a meu favor ou contra os meus interesses, a favor ou contra, tem que tomar uma decisão. Agora tem que ser uma decisão serena, uma decisão jurídica, uma decisão sedimentada, racional, e não como tem sido tomadas decisões, no calor do debate, numa dinâmica que, lamentavelmente, é isso que acontece. Qualquer grande episódio da vida política brasileira, a preocupação não é saber o que pensam, como em outros países, os líderes dos partidos, é saber o que pensam os ministros do Supremo. Quer dizer, isso já revela uma degeneração muito grave do nosso sistema. Quer dizer, o que o ministro pensa, ele não poderia nem dizer, porque ele deveria aguardar um momento para dentro do processo, de uma forma serena, julgar conforme a reconstituição dos fatos dentro do processo, e não de ouvir dizer, de ouvir falar, ou porque tem uma opinião simpática ou não, ideológica ou política, e muito menos partidária. Então, isso lamentavelmente acontece do STF até a Lava Jato. E existe uma queda de braço que é notória entre as duas instâncias, e isso, obviamente, que não some e não contribui com a democracia, porque são instâncias autocratas. Vamos falar bem claramente o que é uma instância autocrata. É uma instância que não passa por uma legitimação popular. Perfeito. E isso, lamentavelmente, é o que nós estamos assistindo. Bom, colegas que estavam aqui com a gente nesse debate, sempre é um prazer recebê-los, uma verdadeira aula, e que a gente possa se encontrar ainda durante 2019, é só o começo, veremos outras decisões e como vai ficar o futuro da Lava Jato e também das decisões da composição do STF. Professor Torelli, professor Boeira, sejam sempre bem-vindos. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Boa noite.